Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Fico feliz de estarmos juntos, perseverando nessa quaresma de São Miguel. E hoje eu quero falar para você de um assunto muito curioso, que muita gente às vezes entende de maneira errada. Na verdade, nós temos visto nesses últimos dias a meditação sobre as virtudes, pedindo ao Senhor que nos livre dos 7 pecados capitais que querem nos escravizar, que querem nos levar para o mal por meio das virtudes. Ontem o irmão Emanuel Maria meditou com vocês, tão maravilhoso, esse nome de Maria, que quando é invocado ela vem, ela socorre os seus filhos. E nós estamos vendo que não é só um trabalho humano eu vencer os pecados capitais, eu vencer os meus defeitos. Claro que existe a minha participação e é necessária, mas também existe um socorro do céu. E hoje nós vamos meditar sobre isso. Existe um mundo espiritual, existe uma guerra espiritual e vários aspectos dessa guerra eu devo aprender a usar as armas certas do jeito certo. Por isso vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, será que já aconteceu com você de acordar no meio da madrugada e sentir uma vontade de rezar? Acordar no meio da madrugada e olhar para o relógio 3 horas da madrugada. Às vezes muitos se assustam com isso, mas a gente vai ver que não é motivo para se assustar. Por quê? Primeira coisa, eu sei que podem existir muitas explicações científicas do nosso funcionamento biológico, não é muitas explicações humanas para essa questão de acordar de madrugada, às vezes por causa do estresse, enfim, explicações que nós não vamos abordar aqui agora, mas sim a parte espiritual. Talvez esse assunto de acordar na madrugada tenha ficado 3 horas da manhã de maneira especial, tenha ficado mais conhecido depois do filme do Exorcismo da Emily Rose. Você sabe que esse filme foi baseado em fatos reais. E realmente essa jovem, chamada Anneliese Michel, na Alemanha, na terra que o Papa Bento XVI viveu, na Baviera, ela realmente ofereceu a vida dela em expiação. Todo esse sacrifício pela conversão dos pecadores, especialmente pelos sacerdotes lá da região onde ela vivia. Essa questão de acordar 3 horas da madrugada veio muito à tona por meio desse filme, porque realmente foi baseado em fatos reais. Isso é costume sim acontecer? Sim ou não? O primeiro aspecto que eu queria abordar com vocês é não tenha medo. É o próprio Jesus que diz isso para você. Na verdade, no Evangelho, você vai ver que Jesus apareceu na 4ª vigília da noite, andando sobre as águas para os discípulos. E eles tiveram pavor, acharam que era um fantasma, gritaram, é um fantasma. E Jesus, não tenham medo, sou eu. E Jesus veio e até fez Pedro enfrentar o medo e andar sobre as águas. Quer dizer, a hora da madrugada é uma hora que incute o medo, que incute a insegurança, o terror, e realmente eles sentiram esse pavor e Jesus deu essa ordem, não tenha medo, sou eu. E Pedro superou aquele medo, andando até mesmo sobre as águas, milagrosamente. Então, meus irmãos, nessa hora de tempestade, nessa hora de escuridão, Jesus vem dizer para você, não tenha medo. Santa Teresa d'Ávila vai dizer assim, nós devemos ter mais medo de uma mosquinha do que do inimigo de Deus. É isso mesmo. Você deve ter medo do pecado, porque o pecado dá entrada do inimigo de Deus na sua vida. Mas se você luta contra o pecado, o seu medo do inimigo deve cair por terra. Claro que você não deve se meter com coisas do inimigo. Santo Agostinho diz, ele é como um cão amarrado que morde quem chega perto. Mas se você está lutando pela sua santidade, não tenha medo, Jesus que diz para você. Santa Teresinha uma vez teve uma experiência e ela viu no quarto dela, num sonho, né? Ela viu nesse sonho, no quarto dela, vários diabinhos e um deles encarou, olhou ela nos olhos. E ela disse que não sentiu medo e olhou para ele. De repente, aquele terror que ele queria incutir nela, ele
tentando disfarçar, ele é que estava com medo dela. Ele entrou em pânico e começou a correr, todos os outros demôniozinhos também correram. Santa Teresinha acordou do sonho e entendeu que era um recado de Deus, dizendo que o demônio tem medo, tem pavor de uma pessoa que vive na busca da santidade, que tem a graça de Deus dentro de si, vivendo os 10 mandamentos, se confessando, comungando, procurando perdoar e amar os seus irmãos. Então, meus irmãos, nós não devemos ter medo. Nossa Senhora diz numa mensagem dela ao Padre Gobi, ela diz assim: o demônio tem ódio e medo de vocês. Entende? É ele que deve fugir de você que está buscando a vontade de Deus na sua vida. Então, a primeira coisa que eu te recomendo fazer é de você estar na graça de Deus, estar fiel aos mandamentos do Senhor. Assim você não tem o que temer, você está selado, você está protegido pela graça de nosso Senhor. Então, primeiro, esse aspecto interior. Segundo, é importante que você também tenha objetos sagrados na sua casa. Se a gente fala de ataques espirituais, de perturbações do inimigo durante a noite, você pode e deve ter crucifixo na sua casa, no seu quarto, né? Usar água benta com frequência. Se você sente que existe um peso espiritual no lugar onde você mora, por motivos 1000 pode acontecer isso, use água benta, né? Tenha objetos sagrados, use a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, medalha de São Bento. Existem medalhas que você pode até colocar na porta, colocar na parede. Isso ajuda muito. Objetos sagrados, água benta e tudo. Claro, primeiro é o seu coração estar selado. Segundo, também esses objetos santos são um meio de proteção. Ao mesmo tempo que Deus quer tirar do seu coração esse medo, essa noção exagerada, né, do que acontece na madrugada, ao mesmo tempo Deus quer colocar no nosso coração uma noção séria de que existe um mistério. Existe algo que acontece sim na madrugada, especialmente na quinta-feira, sexta-feira e no sábado. Por que isso, irmão? Nós aqui no mosteiro temos o costume de toda quinta-feira meditarmos, nós fazemos de toda semana uma pequena Semana Santa, né? Toda semana, o ápice da semana é a quinta para a sexta para o sábado e o sábado para a ressurreição, para o dia do Senhor. É um pequeno tríduo pascal. Toda quinta-feira nós ficamos aqui em casa, meditando a paixão de Cristo, adorando Jesus de 9 horas da noite até a meia-noite. Nós temos adoração o dia inteiro e todas as noites, mas nesse horário os irmãos se reúnem para reparar as ofensas ao Senhor. E depois, na sexta-feira, de meio-dia até as 3 horas da tarde, que é a hora da misericórdia. Por que é que nós fazemos isso? Isso é um costume antigo na igreja. Jesus pediu a Santa Margarida Maria Alacoque que ficasse fazendo a hora santa na quinta-feira para reparar a dor do seu coração, o abandono que ele sentia. Jesus vai pedir isso a Santa Faustina e muitos outros santos vão sentir esse desejo de, na quinta-feira à noite, meditar a paixão com Jesus na sua agonia. E também na sexta-feira, meditar a paixão de Jesus. Porém, meus irmãos, isso já é mais antigo. Você vai ver na Bíblia Jesus no Horto das Oliveiras pedindo aos seus discípulos que fiquem junto com ele pelo menos 1 hora naquela noite de tanta dor, de tanta angústia que Jesus estava sentindo. Jesus vai pedir esmola para os seus amados, para os seus discípulos prediletos. E Jesus acorda os discípulos porque eles dormem. Vocês não podem ficar ao menos 1 hora comigo? E eles dormem de novo. Jesus acorda eles novamente. Jesus nos acorda muitas vezes porque Ele, que é Deus Todo-Poderoso, que não precisaria de nós, ao se tornar homem e ao padecer a nossa dor, quis precisar da sua oração, da sua ajuda nessa obra de salvação das almas. Por isso nós ficamos na quinta e na sexta-feira nessa oração de reparação, especialmente na quinta, à noite, reparando as ofensas ao coração de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque nessas noites é que acontecem as maiores profanações, coisas que eu não tenho coragem de dizer aqui para vocês, e você pode ver, o padre Duarte Lara vai falar disso,
Padres exorcistas vão falar disso, a experiência da igreja, a experiência prova que realmente isso acontece. Pessoas que são ligadas ao inimigo de Deus, pessoas que caminham nesse caminho de trevas e invocam os espíritos do mal, nessa hora da noite é que preferem fazer os seus rituais e amaldiçoar as pessoas. Eles querem benefícios com o inimigo e por isso se tornam escravos do inimigo. Existe um testemunho no YouTube de um homem chamado John Ramírez. Esse homem vai ter uma conversão muito bela, né? Porém, antes dele ter essa conversão, ele vai se afundar cada vez mais no satanismo e ele vai chegar ao ponto de, à noite, na madrugada, ele fazia muitos rituais, fazia muitas coisas ruins, mas em algumas noites ele era como que levado espiritualmente, em espírito, a outros lugares, ele via esses outros lugares e, unido aos demônios, ele começava a amaldiçoar aquela vizinhança. Existem coisas que o inimigo de Deus precisa de pessoas humanas para poder colaborar com ele, para fazer o mal, para ele ter uma permissão de amaldiçoar. Então ele fazia isso e ele dizia que quando ele fazia isso, em alguns lugares que só tinham festas na madrugada, que não tinha ninguém em oração, ele conseguia amaldiçoar. Quando ele fazia isso e tinha ao menos pouquinhas pessoas, né? Mesmo só 2 pessoas de mãos dadas rezando, clamando a misericórdia de Deus, ele não conseguia amaldiçoar toda aquela vizinhança. Você está entendendo o poder que uma pessoa unida a Deus tem de impedir o mal nessa hora da madrugada? Muitas vezes você pode estar acordando de madrugada, como diz em Jó 33:14. Deus nos fala de um modo e de outro e nós não prestamos atenção. Muitas vezes você pode estar acordando porque Jesus está te chamando, como ele chamou os discípulos na madrugada, como ele apareceu na madrugada para os discípulos que estavam cansados e se assustaram. E ele disse, não tenha medo. Pode ser que Jesus esteja te chamando pedindo a sua ajuda, porque a sua oração feita na madrugada pode evitar muitas desgraças. É uma oração de reparação. Sabe como é que funciona a reparação? Imagine uma caixa d'água em cima de uma casa. Essa caixa d'água tem um furinho bem pequenininho, uma rachadura que começa a vazar lentamente. Porém, se esse furinho não for fechado, ele vai fazer você perder toda a água, né? Vai ficar vazando e você não vai entender porque está faltando água. Se você coloca o seu dedinho, se você coloca uma proteção e repara aquela fissura, toda aquela água, a água imensa de uma caixa d'água, não vai cair por terra. Por um buraquinho, por uma coisa que parece pequena, o seu dedinho colocou, né? Ou então você tapou com alguma coisa, você impediu de desgraças grandes acontecerem. Por quê? Porque você foi no começo, na fonte. É como também uma pessoa que arranca uma plantinha que acabou de ser semeada. O mal, como Jesus fala, do joio, que ele é plantado. No começo é fácil de você arrancar. Se depois que criou raízes, aí é mais difícil. Por isso essa é uma hora poderosa de proteger a sua família, de proteger as pessoas, fora que você está unido ao sacrifício de Jesus, porque não é fácil acordar de madrugada, né? Olha, quando eu estava doente com câncer, existiram pessoas aqui no Instituto, os compromissados, os leigos do Instituto, combinaram de acordar todos eles às 3 horas da manhã para pedir a Jesus o milagre da minha cura. E graças a Deus, essa graça aconteceu. Essa é uma hora de grande graça também de reparação, porque nessa hora, infelizmente, as pessoas do mal estão invocando o inimigo. Uma vez uma pessoa muito santa que eu conheci, essa pessoa ouviu a voz de Jesus dizendo, minha filha, nessa hora os meus inimigos se levantam para amaldiçoar e poucos dos meus amigos estão junto comigo nessa hora. Então, meus irmãos, é uma hora que o inimigo de Deus está sendo muito chamado e eles recebem a autorização, um poder para agir quando são chamados. E os anjos também precisam ser invocados. E nessa hora, poucas pessoas estão invocando os santos anjos. Poucas. Por isso, se você se levanta nessa hora, existe uma multidão de anjos, legiões e legiões de anjos, que com a sua invocação
podem agir e derrubar muitas coisas do mal. E ainda um outro testemunho de uma pessoa que tem uma vida espiritual, uma vida de santidade, de oração muito forte. Essa pessoa, antes dela se converter, hoje ela já está há muitos anos no caminho de Deus, ela estava no pecado, ela estava longe de Deus, longe da missa, longe da confissão, vivendo até mesmo o adultério, né? E nessa época, ela sentiu, de repente, acordou-se de madrugada e se prostrou no chão, nem ela sabe explicar. E ela começou a pedir ao Senhor: Senhor, me proteja agora com o teu santo sudário, que o teu santo sudário venha sobre mim, que o teu sudário venha sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus netos. E foi pedindo sobre todos, e pronto, ela nem sabia o que era o sudário de Jesus. Depois dessa oração, que foi breve, nem 5 minutos, ela voltou a dormir. Coisa de uma semana, 15 dias depois, não me recordo exatamente, ela se encontrou com o seu cunhado, que disse para ela: onde foi que você fechou o seu corpo? Porque eu fiquei com a mãe de santo a noite inteira, fazendo feitiço contra você, e ela desmaiou, caiu no chão e disse que não conseguia te atingir. Você está vendo, meus irmãos, o que a oração de reparação é capaz de fazer? Os santos anjos a chamaram, Jesus, através dos anjos, e deram uma inspiração para ela rezar, pedindo a proteção. E o que é o santo sudário? Claro que não é o pano do sudário que a envolveu, mas misticamente o sudário traz a paixão de Cristo, o sangue de Cristo, todo o mistério do poder de Jesus Redentor. E na hora que ela invocou esse poder redentor, ela foi protegida. Por isso, muitas vezes, Deus está te chamando e você acorda, às vezes, pensando até no nome de uma pessoa, lembrando de uma pessoa e com o desejo de rezar. Eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já teve uma experiência ou mais, sentindo que Deus estava te chamando para rezar nessa hora. E como foi sua reação? Você rezou? Será que você está disposto a partir de agora, se você acordar, a fazer uma oração? Você acordou pensando em alguém? Você rezou por essa pessoa? Se isso acontecer, faça. É Jesus batendo na sua porta, pedindo uma esmola, como um mendigo. Ele que é Deus, é o Senhor, vem te pedir uma esmola da oração, como Ele fez com os seus discípulos. E Ele não vai te deixar de mãos vazias, não vai te deixar de recompensar por esse sacrifício, por essa oração feita nessa hora difícil, mas nessa hora de graças e de reparação. Eu esqueci de dizer no início, mas eu lembro agora. Você que ainda não ativou o seu sininho, meu irmão, você precisa ativar o sininho para você receber as notificações. Claro, para receber o sininho você já tem que ter se inscrito no nosso canal. Faça isso para todos os dias você receber a Quaresma de São Miguel e não perder um só dia. Também você não vai deixar de dar o seu like e compartilhar com outras pessoas para que elas saibam o poder de reparação que existe nessa hora, das 3 horas da madrugada, na verdade, em todo esse horário da noite, especialmente de meia-noite às 3 horas, que o mal está mais ativo, mas que a reparação é mais poderosa quando nós chamamos os anjos de Deus. Vamos rezar agora as nossas orações da nossa Quaresma de São Miguel. Eu sei que muitos de vocês fazem essas orações bem tarde da noite. Você já une tudo isso que a gente meditou e vamos oferecer em reparação. Que os anjos de Deus, se você está fazendo à noite, durante o dia, claro, mas à noite, que poucos invocam os anjos de Deus, que eles venham agora e façam a proteção em toda a nossa região, em todos os nossos familiares. Vamos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de as receber depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a Igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Consagramos a São Miguel Arcanjo a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu um miserável pecador, mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio, e de hoje em diante protegei-me, assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração o meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria. E impetrai-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos, e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na luta final, e que o vosso gládio potente afaste para longe,
para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E antes de terminarmos, meus irmãos, vamos ler o testemunho da dona Regina Aparecida Souza. Ela vai dizer: bom dia a todos, é muito gratificante ouvir todos os dias a Quaresma de São Miguel com os nossos queridíssimos irmãos. Eu queria dizer que no 18º dia da Quaresma consegui a graça para a qual tanto tenho rezado e dizer aos demais fiéis para não desistirem, pois temos que ser obedientes, confiar e crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz, pois a Quaresma chegou em um momento muito importante da minha vida e obrigado ao Instituto Hesed e a todos os envolvidos que dedicaram seu precioso tempo para rezar e nos fortificar em nosso propósito. Então, meus irmãos, o incentivo de que as suas mãos não ficarão vazias. Se você está clamando com fé, nosso Senhor já está lhe abençoando e vai dar as graças que você precisa agora e a graça que você está pedindo. Se for da vontade de Deus, na hora certa, da maneira perfeita, vai chegar, se você confiar. E para te ajudar, meus irmãos, a deixar registrada cada grande graça que Nosso Senhor tem te dado, nós preparamos para você, são vários tipos, agora eu mostro essa do Sagrado Coração. Está aí uma opção de presente que você pode dar para o próximo ano, presente de aniversário, essa agenda que na verdade não é só agenda, mas é diário espiritual. Nós vamos com você, além de tudo que já teve todos os anos, as estampas muito belas, tudo muito bonito, nós vamos ter também esse ano, além das meditações do Evangelho, as frases dos santos, cada mês você vai ter um propósito de exercícios espirituais e um propósito concreto para aquele mês. Exercícios espirituais para aquele mês, para te ajudar a crescer espiritualmente, a avançar no seu caminho espiritual. Por isso, você pode fazer o seu pedido, aqui na descrição tem o endereço da nossa loja online para você adquirir esse maravilhoso diário espiritual. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, e se você acordar de madrugada, reze e as graças virão. Deus te abençoe e até a próxima.